Oi, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Bom dia e mais uma aula de português chegando aí na casinha de vocês, no lar de vocês, prontos para mais um momento de aprendizado, um momento de conhecimento, né? Então, quarta-feira, 15 de julho de 2020, estamos aí com mais uma aula de português e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo crônica, mas observando um novo viés, uma nova característica presente dentro desse texto. Nós já vimos nos últimos encontros que a crônica é um texto que nasce das falas do cotidiano, dos momentos do nosso dia a dia, de um simples sorriso trocado com alguém, pode nascer uma ótima e bela crônica, tá? Então é um gênero que ele não precisa, digamos assim, ter elementos tão difíceis aí dentro dele, certo? São textos cuja linguagem é fácil, gente, de se ler, de se perceber as principais características das quais nós já falamos aqui. E aí é interessante ressaltar que, por exemplo, em alguns momentos, em alguns textos, vocês vão encontrar algumas palavras que vocês vão dizer: oxe, isso daqui não está errado, não. Será que está certo? Será que o cronista não errou ao colocar esse tipo de palavra? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos estar falando sobre marcas da oralidade. Então, o que vem a ser, Jean Anderson, essa tal de marcas da oralidade? Quando as pessoas estão falando, a fala delas sai marcada por alguma coisa, é isso, professor? Não, não é isso. Mas nós vimos na unidade anterior que no momento de fala algo é bem perceptível e diferente do momento da escrita, né? Por exemplo, quando eu estou falando, eu posso utilizar coisas que no momento da escrita eu não posso. Então, são textos que se diferem a partir da modalidade que são apresentados. Um gênero textual virá escrito, né? E no outro, a oralidade sempre vai ser algo falado, algo exposto através da voz. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, essas marcas de oralidade dentro dos textos. E aí é impossível falar em oralidade sem relembrarmos do conteúdo variantes linguísticas, tá? Que foi o que nós já vimos na unidade anterior. As variações, elas nos permitem perceber que a língua, ela não é uniforme, que ela não é algo que está ali estagnado, como se fosse um pocinho, como se fosse um lagozinho pequeno. Não, imagine a língua como um mar, que é imenso, que a gente não consegue ver onde ele termina. Então, a partir daí, o que é que eu tenho em mente? O que é que eu vou ter noção? De que, por exemplo, dentro dos mais variados grupos sociais, mais diferentes falas surgirão. Os indígenas têm um tipo de fala, os idosos têm linguagens cujos jovens não conhecem. Vamos lá, os jovens falam as linguagens dos jovens. E tudo isso caracterizará um tipo de estilo informal da língua, certo? Que que diz respeito, perdão, à variação linguística, tá certo? Então nós vamos ter aí esse tipo de coisa. Vejam aí, ó, que nesse slide a gente tem a presença muito grande de um elemento presente no dia a dia de todos nós, que são as gírias, que são os vocabulários dos jovens, dos diferentes grupos. Vejam só, pode parar de caô, estou muito bolada hoje, lembra daquela parada, já é, meu irmão, tá ligado? Valeu, pra caramba, já era. Aí nós temos ali, vixe, eita, esse negócio é top, já quero.
tenso, crush, tá osso, brigou com crush. Aí veja, aí sim, né? Temos, ó, diversos tipos de gírias aqui presentes só nesse slide. E aí a gente já vê que essas gírias não são comuns na escrita. Elas são comuns onde, professor? Na fala, quando você está oralizando, certo? Então, é necessário que haja um cuidado maior quando você for escrever seus textos, porque nem sempre todo texto vai permitir que haja a presença de uma linguagem informal. E aí, quando eu falo em linguagem informal, a gente também já viu isso ao longo da nossa unidade, que a língua ela pode ser apresentada através da linguagem, né? Que a linguagem exerce toda e qualquer forma de comunicação. E aí essa comunicação ela pode vir a ser formal ou informal, tá certo? Então vamos lá, ó. A linguagem formal ela vai estar diretamente relacionada à gramática da língua portuguesa. Então, por exemplo, eu vou ter que, nos textos, eles vão ter que seguir ao rigor o que a gramática manda. Então, eu não vou poder expor, digamos assim, nos meus textos, coisas que eu fale na oralidade, como, por exemplo, vixe, tá top, oxente, tem textos que não admitem isso. Então, bora lá, ver as principais características. Utilização da norma culta, ou seja, a norma padrão, né? A norma regida pela gramática, respeitando rigorosamente as normas gramaticais. Utilização de um vocabulário extenso e pronúncia correta e clara das palavras. É o que a gente percebe, por exemplo, durante uma entrevista vamos lá, um jornalista está entrevistando a um político, a um médico. Geralmente eles não vão falar através de gírias, eles buscam falar tudo corretamente, como pede a norma padrão, a norma culta, que é a gramática, tá? Enquanto que a linguagem informal já é uma linguagem mais coloquial, é uma linguagem do povo, que nós falamos diariamente. Ou seja, não há tamanha preocupação quanto há na linguagem formal, não há aqui na informal. Os falantes eles podem exercer a fala sem se preocupar se eles deveriam ter colocado tal coisa no plural ou se eles deveriam ter conjugado o verbo corretamente. É mais bonito? É mais bonito. Só que muitas pessoas não conseguem fazer isso no dia a dia. Isso porque há uma série de fatores históricos aí, de fatores regionais, situacionais, que envolvem esse falante da língua, tá? Então, por exemplo, tem crianças que falam perfeitamente, tem outras que não. Isso tudo varia, certo? Depende do grupo que vive, depende da classe que vive, depende de como ela é ensinada, de como ela tem contato com a leitura. Então, tudo isso influencia, tá? Por exemplo, quem nunca ouviu um amigo ou uma pessoa falar alguma palavra que você não entendeu, que você viu o seu amigo falar, eita, ele fala chique, ele fala bonito, e eu não sei falar essa palavra. Talvez esse seu amigo que você diz falar bonito, ele pode já ter um grau de instrução maior que o seu, ele já pode ter lido diversos livros, conhecido diversos países, diversas culturas. Tudo isso vai moldando a forma de ser, de existir e de falar, né? Porque a partir do momento que eu me relaciono na sociedade, com a sociedade, eu vejo que a minha identidade ela é moldada, ou seja, os traços culturais influenciam na maneira de ser da população, certo?
E aí, dentre esses traços culturais, a linguagem vai ser constantemente influenciada, pessoal. Então, eu vou ter que, por exemplo, de repente eu faço parte de um grupo de hip hop. Eu gosto de dançar, eu sei vários passos do hip hop e eu estou ali ensaiando com eles. E dentro desse grupo vai haver é, gírias só que aqueles grupos conhecem. Coisas que, por exemplo, um grupo de pagode não vai conhecer. Então, há uma diferenciação nas falas, há uma diferenciação no modo de ser. E a sociedade tem que ver que isso é algo comum. E aí a gente percebe que, por exemplo, a língua ela vai evoluindo ao longo do tempo. Palavras vão deixando de nascer, perdão, vão morrendo e outras palavras vão surgindo. Por exemplo, até um tempo atrás, eu não sabia da existência da palavra top. Hoje, top está aí, né, em cima. Por exemplo, antigamente, eu acho que uns 3 anos atrás, ou 4, era muito comum as pessoas falando: eita, que recalque, que menina recalcada, que menino recalcado. E hoje a gente já vê que isso está caindo mais, né? Hoje eu diria que deboche, ela é debochada, está sendo algo mais comum. Por exemplo, os vistos do Instagram, né? A gente vê bastante as pessoas colocando. Então, são coisas que realmente mudam a partir do tempo, tá? E é isso que a gente tem que ver, que em determinado contexto não vai caber tal palavra. Por exemplo, você vai falar com seu diretor da escola. Você não vai chegar nele falando de qualquer maneira, tá? Você vai ter mais um grau de comportamento, você vai lá tentar ser mais calmo ao falar, não vai querer estar errando tanto, porque você não vai se sentir à vontade se ele falar contigo de um tom, com uma linguagem, e você falar com outra totalmente diferente. Então, é algo que a gente precisa ter essa noção, tá? E aí, dentro dos textos, isso é muito comum. Eu ver que a maioria dos textos são escritos e regidos pela norma culta, enquanto eu tenho uma certa quantidade de texto que apresenta variações linguísticas dentro dele. Isso é massa, isso é muito interessante de se ver. Aí, como nós estamos falando de crônica, olha o que eu digo para vocês. A crônica ela retrata situações do dia a dia, situações do cotidiano. Por ela retratar o cotidiano, ela não tem por objetivo, pessoal, transmitir 100% uma linguagem formal. Eu não vou ter personagens falando. Durante o dia a dia, na nossa fala, a gente usa gírias, nós erramos conjugações de verbo, trocamos colocações de pronomes. Por quê? Porque a gente não tem esse cuidado de estar pensando antes de falar e tal, direitinho, como manda a norma. A gente fala, por exemplo, eu estou falando a gente. A gente é um vício de linguagem. Eu poderia usar nós falamos a todo tempo sem estar pensando no que antes iremos falar, tá? E aí, por exemplo, quando isso ocorre, é que nasce essas construções de, por exemplo, aí aquele menino foi ali e pegou o lápis, aí ele me pediu a borracha, aí ele olhou para o meu caderno, aí. E de repente, quando você vai escrever, você se vê colocando esse aí, tá? Ou então, por exemplo, eu fui comprar um pão, né? Aí chegando na fila da padaria, eu vi que o moço estava olhando assim para aquele salgado, né? Olha só você usando o né. O né também é uma variação aí de linguagem, porque é uma marca oral. Quando ela vai para a escrita, ela deve ser escrita não é, tá? E não né. E aí, dentro das crônicas, isso é permitido.
porque a crônica ela retrata a fala de personagens. E se os personagens são do cotidiano, eles tentam retratar com mais veracidade possível o cotidiano, o dia a dia da gente. Então, a linguagem também vai ter marcas informais dentro dela, ou seja, dentro dos textos de crônicas, dependendo do tipo da crônica, nós encontraremos algumas gírias, encontraremos vícios de linguagem, encontraremos palavras que talvez sejam ditas de uma forma e escrita de outra, tá? E aí isso é muito comum dentro desse tipo de texto. E aí, professor, isso vai ser encontrado em todos os textos? Não. Nós não podemos fazer isso em todos os textos. Mas na crônica, por ela ter esse caráter mais coloquial, mais simples, os autores e cronistas, eles optam por isso, por colocar a linguagem do povo dentro do texto, de como realmente as pessoas falam no dia a dia, tá certo? Então, vai ser algo muito comum. E é aí que nasce essa tal marca da oralidade em textos escritos, porque eu tenho palavras que são ditas aqui na pronúncia, e que quando eu fui escrever a crônica, eu peguei essas palavras e colei aqui no meu texto. Tá? Isso nós vamos observar agora na leitura de um texto que está aí na página 66 do módulo de vocês. Então, peguem aí o módulo, tá? Abram e a gente vai ver que tem lá estudo da língua, marcas de oralidade em textos escritos. Tá? Mas aí eu já me adiantei, né? E a gente já tem o seguinte: os textos podem ser escritos com essas marcas, e aí a gente vê, né? Que sim, eles podem ser. A crônica é um exemplo disso. E a gente vai ver que dentro dessas crônicas há essa possibilidade, tá, de ocorrer as marcas da oralidade. Aí eu trago aqui essa crônica presente na página 66, e ela foi escrita por Luciano Serafim, tá? Achei bem legal esse texto, não vou mentir, gostei bastante. Eu já tinha dito na aula anterior que eu sou fã de crônicas, e eu não conhecia essa crônica ainda, tá? Vim conhecê-la a partir do estudo do módulo de vocês há alguns dias, tá certo? E eu me encantei por ela, pela forma que ela representa situações reais do nosso dia a dia, tá? Tanto que nesse texto ele tem um caráter assim mais pesado, mais reflexivo, tá? E aí a gente já vê que a crônica tem por finalidade causar isso no leitor, deixá-lo apreensivo para que ele reflita se essas coisas são assim mesmo, se não está errado, se está errado. E aí a gente vê, tá? Que há uma crítica presente aqui em Restos. Mas vamos descobrir, vamos ler comigo para vocês terem essa noção. Acompanhem aí. Se quiser, depois faz uma leitura dramatizada com o papai, com a mamãe, é bem legal, certo? O que é a leitura dramatizada, professor? É quando você, de fato, incorpora o personagem e você fala como se fosse ele, tá? Não é um teatro, é uma leitura dramatizada. E aí a gente vê o seguinte: Restos é um texto de Luciano Serafim. Aqui é uma crônica, começarei a leitura a partir de então. Minha Nossa Senhora do Bom Parto, o caminhão do lixo já deve ter passado. Eu juro, seu polícia, foi nessa lixeira aqui, nessa mesminha. Eu vim catar a verdura, sempre acho umas tomate, umas cenouras, uns pimentão por aqui. Tudo bonzinho, é só lavar e cortar os pedaços podre que dá para comer. Aí, quando eu puxei umas folhas de alface, levei o maior susto. Quase desmaiei até. Eu,
Uma mulher assim, fornida, que nem o seu polícia tá vendo. Imagine, fiquei de pernas bamba. Me deu até tontura. Acho que também por causa do fedor. Uma carniça que só o Senhor cheirando para saber. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado. Tinha sim um anjinho morto nessa listeira. Nessa aqui, coitadinho. Deve ter se esgualado de tanto chorar. A gente via pela sua carinha de sofrimento. Ele estava com a boquinha aberta, cheinha de tapuru. Eu nem reparei se era menino ou menina, porque eu fiquei morrendo de pena. E de medo também. Os olhos do que mais me lembro, esbugalhados, mas com a bola preta virada para dentro, sabe? Aí soltei um berro e saí correndo. Eu demorei, eu demorei para lhe chamar, porque eu não queria que o pessoal do supermercado me visse. Ainda mais com uma polícia. Já me escorraçaram uns par de vezes. Prefere deixar as coisas apodrecer do que ajudar a matar a fome dos outros. Nem no Natal esse povo tem pena de ninguém. Eu não duvido nada que o anjinho que estava aqui fosse filho de um deles. Essa raça não presta mesmo. Vai saber. Agora, eu não. Eu pari e tô criando. Tudinho. Os 5. Às vezes a gente passa fome ou nem tem lençol para todo mundo se cobrir. Mas eu crio tudinho. Uma judiação fazer aquilo com um anjinho daquela idade. Vamos atrás do caminhão. Eu sei onde fica o aterro. Moro lá perto. Só venho aqui para ver se arranjo umas verduras melhorzinhas. O seu polícia me dá uma carona e lá a gente acha o anjinho. Se algum cachorro ou urubu não comer ele antes. Vamos? O quê? Aí atrás? No camburão? Mas a minha roupa não tá suja. Não vou melar os bancos ali na frente. Presa? Mas, minha Nossa Senhora do Bom Parto, espere, espere. O que eu fiz para ir presa? Então, aqui nós vemos que há um. Eu fico assim um pouco tocado, de verdade, porque há uma reflexão muito grande nesse texto, né? A gente vê que alguém abandonou uma criança dentro de uma lata de lixo, tá? E essa criança, ela veio a falecer. A moradora da rua, de rua, na verdade, eu não sei de fato se ela é moradora de rua, mas a gente vê que é uma mulher bem pobre, né? Uma mulher que precisa catar lixo para selecionar as melhores verduras que encontra ali, para poder levar para o filho, para os filhos, 5, né? Ela faz questão de dizer que teve 5 filhos, que às vezes passam fome, que às vezes nem cobertor tem, mas mesmo assim ela cria os 5 filhos com toda a dificuldade. Quantas e quantas mães por aí não fazem isso, né? A gente tem que ter um orgulho muito grande das nossas mães, porque elas batalham muito pela gente, né? Nossas mães, nossos papais também. E aí a gente vê que essa mãe aqui, em especial, ela às vezes ia ao supermercado e toda vez que ela ia catar os restos de verdura, às vezes os seguranças do supermercado afastava ela, colocava ela para sair dali. E aí ela disse que em um desses momentos, o que aconteceu? Ela achou uma criancinha morta. E aí ela ficou com tanto medo, assustada, preocupada, que parece que ela chamou a polícia, né? Só que aqui, como a gente vê, ela está justificando para o policial o que aconteceu. Ela conta aqui como foi, né? Mas no final do texto a gente tem uma surpresa muito grande. É como se realmente, ó, presa, mas minha Nossa Senhora do Bom Parto, espere, espere, o que eu fiz para ir presa? A mulher contou toda essa história
e agora parece que a culpa está recaindo sobre ela. O que será que ela fez para ser a culpada? Será que estão achando que ela que matou a criança? Infelizmente, o texto foi com o final aberto. Você é que vai reconstruir esse final desse texto, tá? Através de sua leitura, através do seu pensamento. É uma obra aberta, então você pode dar um final para ela na sua cabeça. Mas pensa comigo, será que essa mulher foi vítima de racismo? Por ela ser pobre, por talvez ela ser preta? E aí? A gente tem essas questões na sociedade, tá? E a crônica, ela vem justamente para isso, para bater de frente com situações que geralmente não são abordadas. E aí o texto vem de forma literária e escreve aquilo que muitas vezes a gente não tem coragem de dizer. Porque é de uma maldade muito grande, né? A gente vê uma criancinha morta dentro de uma lixeira, e aí, de repente, uma senhora que talvez passe fome com os filhos vai ser presa injustamente. É muito preocupante, né, pessoal? Então, é uma pequena análise dessa crônica, tá? Mas, falando sobre marcas da oralidade, a gente percebe muitas aqui. Ela já começa com uma, Minha Nossa Senhora do Bom Parto. Porque as pessoas que são mais religiosas, elas costumam rezar para santos, que elas tenham afinidade, que elas gostem, que elas enxerguem como proteção, tá? E aí elas pedem esse auxílio, elas pedem essa ajuda. E aqui, veja, ela fala muito nessa Nossa Senhora do Bom Parto, né? E aí também, a partir das falas dela, você consegue ver que ela está falando como se realmente fosse oral, sem ser um texto escrito. Seu polícia é um exemplo. O correto seria seu policial, senhor policial. E aqui está seu polícia. Aí ela fala de novo lá embaixo, né? Que nem o seu polícia. Aqui talvez fosse como o senhor policial. Aí ela fala, e de medo também, os olhos. O correto não é olho, são olhos, tá? Então, há muito dentro desse texto palavras que são da língua falada. E é isso que eu quero que vocês percebam, que nas crônicas, algumas vezes, por ela representar situações do dia a dia, o escritor, o cronista, vai escrever justamente como as pessoas falam, para que esse texto tenha ainda mais um caráter real. Porque, por exemplo, ela é uma mulher que vocês veem, parece que ela não tem muita estrutura financeira, que ela demonstra ser de uma comunidade muito carente, né? Ela mora perto do lixão. Ela diz para a gente, eu moro lá perto do aterro. Aterro é um lugar de despejar o lixo, tá? Então, é uma pessoa que a gente vê que não tem tanta instrução assim de fala. Então, seria incoerente se o escritor colocasse que essa mulher falaria tudo corretinho, tá? Seria incoerente pelo contexto do texto aqui, pela situação ocorrida, por onde ela mora, pelo que ela apresenta, tá? Então, são coisas que vocês devem observar na leitura das crônicas. Elas podem vir com marcas de oralidade aí. E não só nas crônicas, pessoal. Isso pode vir em outros textos também, tá? Mas como estamos estudando a crônica, é necessário que você tenha essa noção de que dentro dela há de surgir marcas da oralidade, devido o autor querer ao máximo copiar essa realidade, tá? Esse fato do dia a dia. E é muito comum o que aconteceu nesse texto acontecer durante o nosso dia a dia. Pessoas estão aí passando fome, pessoas moram na rua, pessoas que estão na rua não têm comida, não têm lençol, tá?
e a gente vê, né, que a injustiça, a desigualdade no país só aumenta com o passar do tempo, coisa que deveria ser reduzida, né? Mas aí, vejam só, são coisas que a gente começa a pensar e com o passar do tempo a gente vai ter mais maturidade para falar, para refletir sobre e talvez mudar histórias, né? Porque a gente consegue ajudar o próximo, sim, depende de cada um de nós, tá? E é com essa fala que eu termino a nossa aula. Fiquem bem, um forte abraço e até sexta-feira, tá? Beijão!